Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Bloco 1. O poder do silêncio e o perigo de falar demais. Você já parou para pensar em quantas vezes uma única frase dita no momento errado destruiu uma oportunidade, um relacionamento ou até uma carreira inteira? Por que temos essa necessidade quase incontrolável de preencher o silêncio, de nos explicarmos o tempo todo ou de tentar impressionar as pessoas conversando sem parar? A verdade crua é esta: quanto mais você fala, mais comum você aparenta ser. E, pior ainda, menor é o controle que você demonstra ter sobre a sua própria vida. Seja muito bem-vindo. Hoje, você vai descobrir um dos segredos mais profundos e perigosos sobre a psicologia humana e o poder pessoal. Um conhecimento silencioso, mas capaz de mudar radicalmente a forma como as pessoas te enxergam, te respeitam e te obedecem. Se você sente que muitas vezes fala demais, que entrega suas intenções antes da hora, ou simplesmente quer aprender a dominar qualquer conversa sem precisar elevar a voz, este áudio foi feito sob medida para você. Escute até o final. O que você vai aprender aqui hoje não é apenas uma dica de comunicação, mas uma verdadeira armadura social que vai impedir que você continue caindo nas próprias armadilhas verbais. A fera descontrolada. A nossa língua é como um animal selvagem enjaulado. Ela passa o tempo todo buscando uma brecha para escapar. E no exato segundo em que relaxamos o autocontrole, ela escapa. E quando escapa, devora o próprio dono. Pense nisso por um instante. Palavras ditas jamais podem ser recolhidas. Aquele desejo momentâneo de desabafar, de fazer um comentário sarcástico para parecer engraçado, ou de se gabar de uma conquista recente, quase sempre cobra um preço desproporcional e destrutivo. Existe uma metáfora fascinante na natureza que ilustra perfeitamente esse perigo. Em noites de lua cheia, a ostra se abre completamente na superfície da água para se alimentar. O caranguejo, percebendo essa vulnerabilidade, não tenta forçar a concha. Ele simplesmente atira uma pequena pedra dentro da ostra aberta. Pronto! A ostra agora não consegue mais se fechar e se torna uma refeição fácil para o predador. Quando você abre demais a sua boca, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Está jogando pedras dentro da sua própria estrutura e se colocando à mercê de quem está ouvindo. O herói que magoou o próprio povo. Para você entender a força devastadora disso, deixe-me te contar a história de um lendário herói militar da antiguidade. Esse homem era uma verdadeira lenda nos campos de batalha. Ele carregava no corpo cicatrizes profundas de guerras vencidas em nome do seu povo. Quando decidiu se candidatar a um alto cargo político, sua primeira aparição pública foi em absoluto silêncio. Ele apenas se apresentou diante da multidão, e as pessoas, ao verem suas marcas de combate, foram comovidas até as lágrimas. A vitória dele parecia garantida. Mas aí veio o erro fatal. Tomado pelo próprio ego e pela arrogância, esse guerreiro não conseguiu segurar a língua nos dias seguintes. Começou a dar discursos longos e inflamados. Gabou-se de suas proezas, debochou dos cidadãos comuns, atacou abertamente seus oponentes e criticou o sistema do próprio país. O resultado? A cada palavra pronunciada, a imagem do herói invencível desmoronava. Em vez de um grande líder, o povo passou a enxergar apenas um homem insolente, mimado e incapaz de controlar as próprias emoções. A admiração virou ódio. A eleição que estava ganha transformou-se em um julgamento popular, e aquele grande herói acabou expulso e banido para sempre de sua própria terra, sob os festejos de quem antes o aplaudia. Tudo porque ele não soube a hora de calar a boca. O segredo do monarca é inescrutável. Agora, veja o contraste absoluto. Na França do século XVII, um dos monarcas mais poderosos da história usava uma tática oposta para manter uma corte inteira sob seus pés. Os ministros e nobres passavam dias e semanas elaborando argumentos complexos, relatórios detalhados e estratégias mirabolantes para tentar convencer o governante a aprovar seus projetos. Eles entravam na sala de reunião nervosos, prontos para o debate. O governante escutava absolutamente tudo em completo silêncio. Não balançava a cabeça, não sorria, não demonstrava a menor emoção. Quando os ministros finalmente terminavam de falar, exaustos e ansiosos, o monarca olhava bem nos olhos deles e pronunciava apenas uma palavra: "Verei." E se retirava da sala. Você consegue imaginar o impacto psicológico disso? Aquele silêncio absoluto e aquela resposta curta mantinham a corte inteira em um estado constante de tensão e submissão. Como o rei falava pouquíssimo, os ministros, no desespero de preencher o vazio e adivinhar o que ele estava pensando, continuavam falando.
e, ao falarem demais, entregavam suas verdadeiras intenções, seus segredos e suas fraquezas. O rei apenas recolhia essas informações em silêncio e usava tudo depois para consolidar seu poder absoluto. O erro fatal que custa a vida. A escassez verbal não é apenas uma questão de elegância, é uma questão de sobrevivência. Quer ver até onde o excesso de palavras pode punir alguém? Na Rússia do século XIX, durante uma revolta política fracassada, o líder do movimento rebelde foi capturado e condenado à morte por enforcamento. No momento da execução, diante de uma multidão, algo inacreditável aconteceu. A corda da forca se rompeu e o condenado caiu no chão, vivo. Naquela época, um evento como esse era visto como um sinal divino, um milagre. A tradição mandava que, se a corda quebrasse, o prisioneiro deveria ser perdoado. O prisioneiro se levantou do chão, limpou a poeira e, em vez de agradecer em silêncio pela segunda chance, não segurou o próprio sarcasmo. Olhou para a multidão e gritou: "Estão vendo? Neste país não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda." A notícia da corda quebrada chegou rapidamente aos ouvidos do governante do país, que já estava com a pena de perdão em mãos para assinar. O governante perguntou ao mensageiro: "O condenado disse alguma coisa após o acidente?" O mensageiro relatou a frase irônica dita pelo prisioneiro. O governante guardou a caneta, rasgou o documento de perdão e disse apenas: "Então vamos provar que sabemos fazer." No dia seguinte, o prisioneiro foi enforcado novamente. E desta vez, a corda não quebrou. O prazer momentâneo de fazer uma piada inteligente custou a própria vida dele, tornando-se um enigma. Percebe o padrão? Quando você fala demais, você se torna previsível. E quando se torna previsível, torna-se fácil de ser manipulado ou destruído. Pense nos maiores artistas e pensadores do século XX. Um famoso mestre da arte pop percebeu logo no início da carreira que ficar explicando suas obras acabava com mistério e gerava resistência no público. O que ele fez? Adotou respostas vagas, curtas e completamente ambíguas em todas as suas entrevistas. Se perguntavam o significado de um quadro, ele apenas respondia: talvez seja isso mesmo." O resultado? O silêncio dele forçava os críticos e o público a preencherem as lacunas com teorias mirabolantes. Quanto menos ele falava sobre a própria arte, mais as pessoas debatiam, e mais valiosos os quadros dele se tornavam. Ele virou um enigma. E mistério gera valor. Assim como a antiga sacerdotisa do oráculo na Grécia, que respondia às maiores dúvidas dos reis com pouquíssimas palavras e frases abertas, a sua autoridade não vem da quantidade de coisas que você fala, mas do peso e da escassez do que você escolhe dizer. No próximo bloco, nós vamos aprofundar na prática. Como você pode usar o silêncio como uma ferramenta tática no seu dia a dia, em negociações, no trabalho, nos seus relacionamentos, além de entender exatamente quando você deve quebrar essa regra. Bloco 2. As armadilhas mentais e os obstáculos do silêncio. Agora que entendemos o impacto devastador de não saber guardar as palavras, surge uma pergunta inevitável. Se o silêncio é uma arma tão poderosa, por que é tão incrivelmente difícil manter a boca fechada? Por que, mesmo sabendo dos perigos, nós caímos continuamente na tentação de falar mais do que deveríamos? A resposta está em uma série de armadilhas mentais e gatilhos emocionais que operam no nosso subconsciente sem que a gente perceba. Neste bloco, vamos desmascarar os maiores erros e obstáculos que fazem você entregar o seu poder de bandeja, e como você pode virar esse jogo hoje mesmo. Armadilha 1. A necessidade de validação instantânea. O primeiro grande erro é a busca desesperada por validação. A causa. Tudo começa com uma vulnerabilidade humana muito comum, o desejo de parecer inteligente, importante ou engraçado diante dos outros. Quando surge uma oportunidade no meio de uma conversa, o nosso ego grita. Queremos mostrar que sabemos do assunto, que temos a melhor piada ou que alcançamos uma grande vitória recente. A consequência. Para obter essa pequena e passageira descarga de dopamina, aquele sorriso rápido da plateia ou aquele elogio momentâneo, você entrega informações valiosas sobre si mesmo. Você expõe seus planos, suas vulnerabilidades ou até opiniões polêmicas. O prazer dura 10 segundos, mas o ressentimento do outro, o julgamento ou a perda de estratégia podem durar uma vida inteira. A solução. Você precisa aprender a trocar o prazer imediato da validação pelo poder de longo prazo da retenção. Antes de soltar aquele comentário irônico ou se gabar de uma conquista, faça uma pergunta rápida a si mesmo. Eu preciso mesmo dizer isso agora, ou só quero inflar meu ego por alguns segundos?
Se a resposta for apenas para impressionar, engula as palavras. O silêncio vai te blindar. Armadilha 2. A insegurança com vazio. A segunda armadilha mental é o medo do desconforto. A causa. A maioria das pessoas simplesmente não consegue suportar 3 segundos de silêncio absoluto em uma sala. O silêncio gera uma tensão invisível. Na cabeça de quem está inseguro, o vazio na conversa parece um fracasso, um momento estranho que precisa ser corrigido urgentemente. A consequência. Quando você se sente desconfortável com a pausa, você começa a falar sem parar para preencher o ar. E é exatamente nesse tagarelismo ansioso que você comete erros fatais. Em uma negociação, por exemplo, o primeiro a ceder ao silêncio é quem perde dinheiro. Quem não aguenta o silêncio acaba entregando descontos, revelando prazos limite ou aceitando condições desfavoráveis só para acabar com a tensão da sala. A solução. Mude a sua perspectiva sobre o silêncio. Entenda que a pausa não é um vácuo de vergonha, mas uma ferramenta de domínio. Quando houver um momento de silêncio na conversa, mantenha a postura, olhe nos olhos da pessoa e sustentá-lo com serenidade. Deixe que o outro lado sinta o desconforto e sinta a necessidade de preencher o vazio. Quem domina o silêncio, domina o ambiente. Armadilha 3. A ilusão da transparência total. O terceiro erro comum é confundir intimidade com ingenuidade. A causa. Acreditamos equivocadamente que, para construir confiança com colegas de trabalho, parceiros ou conhecidos, precisamos expor cada detalhe dos nossos pensamentos, fraquezas e dilemas internos. Acreditamos que ser um livro aberto nos torna mais autênticos e amados. A consequência. A realidade do mundo social é dura. Quando você se torna totalmente previsível, você perde fascínio e autoridade. Pior ainda, nem todos à sua volta têm boas intenções. Assim como o caranguejo que joga pedra dentro da ostra aberta, pessoas mal intencionadas usarão suas desabafos e vulnerabilidades contra você no momento em que os interesses delas conflitarem com os seus. A solução. Seja amigável, mas permaneça enigmático. Você não precisa transformar sua vida em um mistério absoluto e sombrio, mas sim cultivar o hábito de guardar seus projetos centrais, suas maiores inseguranças e opiniões estratégicas sob estrito segredo. Responda ao que for necessário com cordialidade, mas sem entregar os bastidores da sua mente. Armadilha 4. O impulso do sarcasmo e do confronto. A quarta armadilha é a falta de controle emocional durante discussões. A causa. Quando somos criticados ou contrariados, o nosso instinto imediato é reagir na mesma moeda. Queremos devolver a provocação com uma tirada afiada, um sarcasmo inteligente ou uma resposta rápida que vença o debate na hora. A consequência. A resposta sarcástica pode até lhe dar a sensação temporária de vitória, mas o preço pago por ela é desproporcional. Lembra-se daquele rebelde que não segurou a piada sobre a corda e acabou no cadafalso? O sarcasmo gera um ressentimento profundo e silencioso no adversário. Você pode até ganhar o argumento verbal, mas ganha um inimigo permanente que trabalhará nas sombras para te prejudicar no futuro. A solução. Treine o autocontrole da língua como quem treina uma fera. Diante de uma provocação, adote o silêncio ou utilize respostas amplas, genéricas e sem carga emotiva. Quando você não alimenta a chama da discussão, a provocação do outro perde o valor e volta para ele mesmo, enquanto você permanece intocável e no controle absoluto da situação. Mapeamos os maiores erros e as armadilhas mentais que nos fazem falar além do necessário. Agora, no próximo bloco, nós vamos virar o jogo completamente. Você vai aprender as táticas práticas e o passo a passo de aplicação. Como usar a escassez verbal a seu favor em negociações, no trabalho e na vida pessoal, transformando a teoria em um hábito diário inabalável. Bloco 3. O método prático. Ferramentas e passo a passo para dominar a escassez verbal. Chegamos ao coração do nosso encontro. Até aqui, você entendeu o risco mortal de falar sem pensar e desmascarou as armadilhas emocionais que tentam te fazer entregar o seu poder. Agora, a pergunta é: como transformar esse conhecimento em uma postura prática no seu dia a dia? Como agir na vida real, seja em uma reunião decisiva, em uma discussão acalorada ou em uma simples conversa informal? Para que você consiga aplicar esse poder hoje mesmo, nós estruturamos o método da escassez verbal em 3 pilares práticos e fundamentais. Cada pilar conta com uma ferramenta específica, fácil de memorizar e simples de executar. Pegue estes 3 pilares como um mapa tático para sua comunicação. Pilar 1. A indução pela pausa estratégica.
A primeira ferramenta do método é o uso intencional da pausa e do silêncio no meio das interações. O que é? Não se trata de ignorar as pessoas, mas de acostumar a sua mente a responder com frases deliberadamente curtas e sustentar o silêncio logo em seguida, sem pressa de continuar. Por que funciona? A maioria das pessoas é profundamente desconfortável com a incerteza. Quando você faz uma afirmação breve para de falar, a mente do outro entra em estado de alerta. O silêncio cria um vácuo social. Na tentativa de preencher esse vazio, a outra pessoa começa a falar mais do que deveria, revelando posições defensivas, opiniões ocultas e informações estratégicas que jamais entregaria em um diálogo normal. Como aplicar na prática? Da próxima vez que estiver em uma negociação, entrevista ou discussão sobre algo importante, faça sua pergunta ou dê a sua resposta de forma direta e concisa. Assim que terminar a frase, não acrescente nem mais uma palavra. Sustente o olhar com seriedade e tranquilidade. Deixe a pressão da pausa recair sobre o interlocutor. Você verá a mágica acontecer. A pessoa começará a se explicar, cederá espaço e entregará exatamente o que você precisa para assumir a vantagem. Pilar 2. A escudo das respostas vagas e amplas. O segundo pilar do método é a construção da ambiguidade estratégica. O que é? É a arte de responder a perguntas sensíveis ou provocações utilizando termos genéricos, amplos e enigmáticos, em vez de tomar posições drásticas ou dar detalhes desnecessários. Por que funciona? Lembra-se da antiga sacerdotisa do oráculo na antiguidade ou do famoso artista do século XX? Quanto mais aberta e ambígua é a sua declaração, mais o ouvinte projeta nela os próprios desejos, medos e teorias. A ambiguidade cria uma aura de profundidade, faz você parecer muito mais sábio do que realmente é e impede que seus adversários usem as suas palavras exatas contra você no futuro. Como aplicar na prática? Quando for pressionado a opinar sobre algo delicado no ambiente de trabalho ou em discussões sociais onde tomar um lado traz mais riscos do que benefícios, utilize expressões neutras e reflexivas. Frases como, é uma perspectiva interessante, há muitos ângulos a considerar, ou o clássico verei como conduzir essa questão. Ao fazer isso, você demonstra que ouviu, mas não entrega o seu jogo, não se compromete com prazos irreais e mantém todas as suas opções em aberto. Pilar 3. O freio de emergência do sarcasmo. O terceiro pilar é o filtro emocional de resposta. O que é? A eliminação consciente do impulso de emitir piadas afiadas, comentários irônicos ou tiradas sarcásticas para obter validação ou risadas momentâneas da plateia. Por que funciona? O sarcasmo é uma ilusão de poder. Na mente de quem fala, parece uma demonstração de inteligência rápida. Na mente de quem recebe, é visto como uma agressão desnecessária que gera mágoa e ressentimento duradouros. Como vimos com o líder rebelde cuja piada sobre a corda custou a própria vida, uma tirada espirituosa raramente compensa as consequências de criar um rival permanente nas sombras. Como aplicar na prática? Adote uma regra simples para o seu dia a dia. Se um comentário serve apenas para alfinetar alguém, destacar a sua própria superioridade ou arrancar uma risada rápida à custa do outro, não o diga. Respire fundo por 2 segundos. Aquele prazer imediato vai passar rápido, mas a sua reputação de homem ou mulher sóbria, respeitável e controlada permanecerá intocada. A sincronização dos 3 pilares. Imagine esses 3 pilares funcionando juntos como uma engrenagem invisível no seu cotidiano. 1. Você ouve mais do que fala e usa pausas intencionais para colher informações. 2. Quando precisa responder, utiliza declarações breves e amplas que mantêm o seu mistério e flexibilidade. 3. Sob qualquer pressão emocional ou provocação, aciona o freio do sarcasmo, garantindo que nenhuma palavra impensada saia da sua boca. Essa combinação transforma sua comunicação em uma fortaleza. Você deixa de ser uma folha seca levada pelo vento das conversas alheias e passa a ser a força gravitacional da sala. Você tem em mãos o método prático e as ferramentas corretas. No entanto, existe um detalhe vital que distingue os amadores dos verdadeiros mestres da estratégia: saber exatamente quando quebrar todas essas regras. No próximo bloco, o bloco final da nossa jornada, você vai aprender o outro lado da moeda: as exceções estratégicas, o uso da verborragia como cortina de fumaça e como encerrar essa prática com chave de ouro. Bloco 4. Plano de ação, cronograma de mudança e a jornada do autocontrole. Você já tem o método em mãos e compreende os pilares que sustentam o verdadeiro domínio da fala. Mas sejamos honestos. Ler ou ouvir sobre o silêncio é infinitamente mais fácil do que mantê-lo quando a poeira da vida real sobe.
Mudar o hábito de falar demais é como reeducar um músculo que passou anos sendo usado de forma errada. Não vai acontecer da noite para o dia, e tentar mudar tudo de uma só vez é a receita certa para a frustração. Por isso, neste bloco, vamos desenhar o mapa mental da sua transição. Um plano de ação gradual para que você incorpore esses princípios de forma sustentável, sem parecer artificial e sem desistir no meio do caminho. Fase 1. A conscientização diante do impulso, os primeiros dias. A primeira fase da sua jornada não é sobre ficar completamente calado, mas sobre perceber o impulso antes que a palavra saia. Nos primeiros dias, você vai notar algo desconfortável. A sua mente vai querer responder imediatamente a cada estímulo. Você vai sentir aquela coceira na garganta para dar uma opinião não solicitada, para contar um detalhe da sua vida ou para fazer uma piada rápida. Quando isso acontecer, celebre. O simples fato de você perceber o impulso antes ou logo após ter falado significa que a sua consciência despertou. A sua meta nesta fase é única: instalar um atraso de apenas 2 segundos entre o que você ouve e o que você responde. Respire fundo, conte 1, 2 mentalmente e só então fale. Esse pequeno espaço de tempo é o suficiente para que a sua parte racional assuma o controle no lugar do seu ego. Fase 2. O desconforto da tensão social, a primeira semana. Conforme você avança e começa a aplicar as pausas intencionais, você entrará na segunda fase, a fase do desconforto. Ao sustentar o silêncio e dar respostas mais breves, você notará uma reação sutil nas pessoas ao seu redor. Algumas tentarão preencher o silêncio por ansiedade, outras podem perguntar se está tudo bem ou porque você está mais quieto. É aqui que a maioria das pessoas fraqueja e volta aos velhos hábitos. A mente insegura interpreta o silêncio alheio como hostilidade ou falha na comunicação. Não recue. Entenda que esse desconforto é o sinal claro de que a dinâmica do poder está mudando. Você está deixando de ser previsível. Mantenha o olhar sereno, sorria de forma leve e cordial se necessário, e não se justifique. O desconforto que você sente no início é apenas a sua pele antiga caindo para dar lugar a uma presença muito mais forte e respeitada. Fase 3. A naturalidade do domínio, a partir da segunda semana. Se você resistir ao desconforto inicial, algo mágico acontece na terceira fase. O silêncio deixa de ser um esforço e se torna o seu estado natural. Você começará a perceber que não precisa mais provar nada em todas as conversas. Sentirá uma paz profunda ao notar que guardar um segredo, não reagir a uma provocação e deixar que os outros falem primeiro te coloca em uma posição de observador privilegiado. As pessoas ao seu redor também sentirão essa mudança. Elas perceberão que, quando você decide falar, o peso das suas palavras é infinitamente maior. Suas opiniões passarão a ser ouvidas com atenção renovada, porque todos saberão que você não gasta à toa. O exercício diário da retenção. Para garantir que você consolide essa mudança, proponha um exercício simples para aplicar todos os dias a partir de hoje. Escolha uma conversa por dia, pode ser no trabalho, com um amigo ou em uma reunião, para ser a sua arena de treino. Nessa conversa específica, estabeleça o objetivo pessoal de falar metade do tempo que você costumava falar. Faça perguntas abertas, escute com atenção genuína e responda com o mínimo de palavras necessárias. Veja isso como um jogo tático. Avalie como o outro reage. Observe as informações que ele entrega e sinta o nível de controle que você ganha apenas recuando um passo. Você já tem o método e o plano de ação para transformar a teoria em hábito diário. Mas lembre-se, um verdadeiro mestre da estratégia não é refém de dogmas. Existe o momento de calar, mas também existe a hora exata de usar a fala em abundância como uma arma tática. No nosso quinto e último bloco, você vai descobrir o inverso da lei. Quando desobedecer a regra do silêncio e como usar a verborragia estratégica como uma cortina de fumaça. Bloco 5. O inverso da lei. Transformação real e encerramento épico. Chegamos ao momento decisivo da nossa jornada. Você já domina o poder da retenção verbal, compreende os erros fatais e sabe como transformar o silêncio em hábito. Mas um verdadeiro estrategista precisa dominar a arte sob todos os ângulos. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Existe algum momento em que você deve desobedecer a regra do silêncio? A resposta é sim. O inverso da lei. A verborragia como cortina de fumaça. Em determinadas situações, manter um silêncio absoluto ou dar respostas curtas demais pode ser interpretado como arrogância, estupidez ou desdém. Se o seu interlocutor for excessivamente paranoico, o seu silêncio pode acender um alerta de desconfiança imediata. Nesses casos específicos, você usa a tática inversa. Fale em abundância.
Faça o papel do tagarela inofensivo. Inunde os ouvintes com uma enxurrada de detalhes irrelevantes, histórias cotidianas e conversas fúteis. Ao falar bastante sobre coisas sem importância, você cria uma cortina de fumaça perfeita. As pessoas acharão que você é transparente e ingênuo, enquanto a sua verdadeira intenção permanece totalmente oculta e protegida por trás de um mar de palavras. A fala estratégica não é apenas calar, é controlar exatamente a quantidade de luz que você lança sobre as suas intenções. A prova social. Histórias de transformação real. Essa mudança de postura transforma vidas reais todos os dias. Pense no caso de um jovem líder de equipe que, no início de sua carreira, sentia uma necessidade desesperada de demonstrar autoridade em todas as reuniões. Ele interrompia os colegas, rebatia críticas no ato e explicava cada detalhe de suas decisões. O resultado? A equipe o via como um gestor inseguro e controlador, gerando resistência contínua. Quando esse profissional decidiu virar a chave e aplicar o método, passando a ouvir 80% do tempo e respondendo com frases curtas e ponderadas, o ambiente mudou radicalmente. O silêncio dele forçou o time a trazer soluções prontas. A presença dele ganhou peso, o respeito da equipe disparou e a sua produtividade dobrou em questão de semanas. O mesmo aconteceu com uma negociadora da área comercial que perdia margem em quase todas as propostas por não aguentar as pausas durante as reuniões. Ao aprender a fazer a sua oferta e sustentar o silêncio com serenidade, ela viu os próprios clientes começarem a ceder e preencher o espaço, resultando nos melhores acordos da história da sua carreira. A síntese poderosa. Guarde esta verdade no fundo da sua mente para o resto da sua vida. Palavras são como moedas. Quanto mais você as lança ao vento sem critério, menor se torna o valor de cada uma delas. A pessoa que fala sem parar gasta sua energia, expõe suas fraquezas e se torna previsível. A pessoa que domina a própria língua se torna um enigma, preserva seu poder e transforma cada palavra dita em um comando inquestionável. O chamado à ação e encerramento. O conhecimento que você recebeu hoje não pertence ao campo das ideias, pertence ao mundo da ação. O melhor momento para treinar o seu novo nível de autocontrole não é amanhã, não é na semana que vem. É na próxima conversa que você tiver hoje. Você tem em mãos a chave para mudar a forma como o mundo te enxerga. A decisão de continuar refém do próprio ego ou se tornar o senhor das suas palavras é única e exclusivamente sua. Se este conteúdo trouxe clareza para sua vida e expandiu a sua visão estratégica, faça a sua parte. Inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e comente aqui embaixo qual foi o maior aprendizado que você leva desta reflexão. A sua participação ajuda este conhecimento a alcançar mais pessoas que precisam desse despertador. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção até o fim. Missão dada é missão cumprida.